O prazo do governo do anticristo é 3 anos e meio, a partir da data da sua posse. A partir da data da sua posse. Me chama a atenção a eleição de um primeiro papa não europeu. O primeiro papa americano, nasceu na Argentina e, portanto, é do continente americano. É um papa americano, do continente americano, nascido ali na região da Argentina, um país americano, do continente americano. E nós vamos entender uma coisa. Havia até uma expectativa de um papa estadunidense, que é um país que fica na outra parte do nosso continente. O nosso continente é o continente americano. Então nós vamos entender que a eleição desse papa surpreendeu. A minha esposa é argentina. Eu acabei de chegar de Buenos Aires, mês retrasado, em janeiro eu estava em Buenos Aires. Então nós vamos observar, né? Minha esposa ficou surpresa naquele momento em que nós estávamos ali esperando um anúncio do nome, né? O nome, para ver o número do seu nome, e nós entendemos algumas palavras que ele entra a entrada do Jorge Mário. Ele entra, o Papa Francisco I, assim que ele quer ser chamado, ele entra com muita humildade, quebrando protocolos, né? E ele pede, me chama a atenção, né? Ele pede que orem por ele. Me chama a atenção que ele entra com um discurso, uma frase muito bem colocada, que foram buscar um Papa do fim do mundo. Foram buscar um Papa do fim do mundo. Claro que nós entendemos que a mensagem que se passava, ela pode ter uma dupla interpretação, fim do mundo, Argentina, em relação à Itália. Mas nós também temos, né, essa questão apocalíptica, um Papa do fim do mundo. Essa frase que ele coloca. Uma outra colocação que ele faz também, esse novo Papa, o Papa Francisco I, que é muito interessante essa colocação que eu vou dizer aqui, é que ele cita a Rainha dos Céus, mas ele não cita Jesus. Jesus não é citado no seu primeiro ato, né, como Papa. Jesus não é citado. É verdade. Inclusive, segundo as nossas fontes internacionais, ele foi visitar a Madonna. Um dos primeiros atos dele como Papa foi visitar Madonna. Madonna não é a cantora, amigo ouvinte, não se confundir. Madonna é a Rainha dos Céus, é a Diana, né, é Semiramis, é Astarote, é a Madonna. Então você pode perceber que está confirmado tudo aquilo que nós estamos falando aqui durante os nossos programas. Ele foi visitar a Madonna, ele é devoto de Madonna, mas não é a cantora pop. Não é a cantora pop Madonna. É a Rainha dos Céus. Outra coisa que você vai observar, vocês observaram que nós batemos muito nisso aqui. Porque o desejo da Rainha dos Céus não é somente uma cidade, é uma torre. E você viu lá que a torre, que é o obelisco, que representa um falo, um órgão sexual masculino, está bem ali presente, né, ali onde ele aparece, à frente dele está o obelisco, está ali o que um monumento ocultista da maçonaria, do ocultismo, dos Illuminatis, está fazendo ali na Praça de São Pedro. Então você pode observar que ele fala porque a cidade e a torre. E essa torre serve para marcar território. Onde tem esse obelisco, esse poste de Baal, esse Balaim? O poste ídolo que fala sempre na Bíblia, que você lia e não sabia. Por que Deus bate tanto contra o poste ídolo? O poste ídolo é o obelisco. E na Argentina, em Buenos Aires, também tem um grande obelisco que as pessoas, quando ouviram ali o anúncio do novo Papa, estavam de frente esse obelisco, esse território. A apóstola Mary, ela disse, olha,
os argentinos agora, né, vão ter esse orgulho. Esse orgulho, eu conheço muita gente na Argentina e tive contatos em telefonemas ontem com pessoas da Argentina, tive contato também pela internet, e minha esposa, a apóstola Mary, que é argentina, ela disse: vão correr e vão dançar em frente ao obelisco de Buenos Aires, ali perto da rua 9 de julho, 9 de julho. Então você vai observar que a comemoração foi feita em frente ao poste ídolo. Tudo é feito diante da torre. E na terra da deusa Vática, na necrópole da deusa Vática, para quem está nos assistindo e também nos ouvindo, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, no canal M12 Montes Claros, e você nos ouvindo pela 105, por todo o Brasil, a deusa Vática, que deu o nome ao Vaticano, a deusa da necrópole, tem um obelisco esse que foi retirado do Egito pelo imperador Calígula e transportado sob pena de morte para o centro da Praça de São Pedro. Foi transportado sob pena de morte para o centro da Praça de São Pedro. Você deve ter acompanhado na televisão, você deve ter acompanhado nos noticiários, você viu o que nós estamos falando aqui. Aquele obelisco serve para marcar território. Aquilo ali é um poste de Baal. Foi contra aquilo ali que a palavra de Deus no livro de 2 Reis fala que Deus tanto condenou Jezabel, Astarote, Baal e seus balaíns. É um poste que é a representação de um símbolo ocultista. E na ponta dele existe uma pirâmide. Símbolo de quê? Símbolo de morte. Porque as pirâmides são túmulos. É Osíris, né, o Deus do inferno, o Deus do abismo. E Apocalipse 13 fala de uma besta que vem do abismo. Eu gostaria de levar você até Apocalipse 17. Queria antes dizer para você que Paulo, ele diz que não ignorava os ardis de Satanás, para que Satanás não tomasse vantagem sobre ele. E olha só o que diz também o livro de Apocalipse 13, que a besta engana todo mundo. Ela vai enganar todo mundo, a esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. É aquele Cordeiro que Deus usa para fazer vestes para Adão e para a mulher, que se chamaria Eva. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ele engana, é uma obra de engano. E ontem eu já tive acesso a fotos dele lavando os pés. Uma pessoa que anda de ônibus, é uma pessoa que anda de transporte público, é uma pessoa de origem jesuíta, é um jesuíta, e quando você ouve a palavra jesuíta, você deve lembrar de Ignácio de Loyola, que foi o herói dos jesuítas, o pai dos jesuítas. Os jesuítas é uma ordem que cometeu muitos homicídios, muitos assassinatos na história negra da Igreja Católica Romana, ou a Igreja da Torre, a Igreja do Obelisco, ou a Igreja de Babel. E os jesuítas, você pode continuar nos acompanhando, nós vamos trazer mais informações. Os jesuítas foram responsáveis pela catequização dos índios aqui no Brasil. Eles vieram catequizar os índios para quê? Para levar a palavra de Deus para os índios? Será que esse é o objetivo? E também no tempo da escravidão tiveram as companhias jesuítas aqui. E o tanto que foi explorado das pessoas que, e até hoje são exploradas, os indoutos, e com o intuito financeiro. Tudo que foi explorado aqui no Brasil, colônia de exploração, pela catequização, entre aspas, dos jesuítas, foi para explorar. E eles se apresentam com bondade, com servidão, com mansidão, para conquistar o coração da pessoa, mas lá na frente vem uma segunda intenção. Te lembra alguma coisa isso? Aquela pessoa que aparenta ser bonzinho, resolvendo os problemas? Então diz aqui o livro do apóstolo Paulo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então nós vamos observar, né, a entrada de Francisco I. Ele aparece, acontece o aparecimento de Francisco I,
E ele escolhe um nome simples, né? Ele é um homem também de nome simples, de um país latino, um país sem nenhuma expressão mundial. Argentina, Brasil, não são considerados terceiro mundo. Terceiro mundo é um termo para chamar-se de favela. É como dizer a favela do mundo. Favela do mundo é o terceiro mundo. Então tem o primeiro mundo, o segundo mundo e tem as favelas, que é o terceiro mundo. Então Brasil, né, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, né, excetuando-se o Chile, enquadra-se nessa classificação de favela do mundo. Então é um homem que vem da favela mundial. É um homem que vem com muita humildade. É um homem, como ele disse, o Papa do fim do mundo. Ele mesmo disse, escolheram um para ser o bispo de Roma, o Papa do fim do mundo. Outra coisa que eu quero observar, que eu quero que você me ajude com orações para que haja discernimento espiritual, é que nós temos 8 reis. Está aí os 8 reis. Agora, só que esse rei que está assumindo agora, o argentino, o Jorge, ele precisa ser empossado. Haverá a posse dele. Até a posse dele pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque quando nós abrimos Apocalipse 17, nós vamos ver que João é levado em espírito a um tempo no futuro. João é levado a espírito a um tempo no futuro e Deus mostra para ele como será o fim. E diz aqui no capítulo 17, versículo 3: portanto o anjo me levou em espírito ao deserto, e ali vi uma mulher sentada num animal vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, tendo todo coberto de insultos escritos contra Deus. A mulher, é importante você observar que esses insultos contra Deus são as chamadas blasfêmias. Não é que a pessoa vai estar dizendo Deus não presta, Deus não vale nada. Não, ela está assumindo o lugar de Deus, insultando a Deus. Deus é insultado através das imagens de escultura. Deus é insultado quando um Henrique Cristo aí se passa por Cristo. Até mesmo o obelisco. Deus é insultado através dessas idolatrias. E diz aqui no versículo de número, eu já vou passando já para o versículo de número 5, na testa dele estava escrito um título misterioso: a grande Babilônia, mãe das prostituições e da adoração aos ídolos de todos os lugares ao redor do mundo. E eu pude ver que ela estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus que ela havia matado. Eu olhei fixamente, cheio de horror. Ela estava como que embriagada. Embriagada também fala da sua sensualidade. Ali fala, né, de um hipnotismo, né, uma pessoa que está ébria. Você vai observar que existe um tipo de espírito que atua em pessoas, que fazem com que elas pareçam embriagadas, mesmo estando sóbrias. Você vai observar, né, alguns atores atuam assim. Me fala, é aquele o Pirata do Caribe, eu esqueci o nome dele, Johnny Depp. Ele atua assim como um pirata, como que estivesse embriagado. É uma forma de sensualidade, e é um espírito que opera ali. Nós temos também, né, às vezes você conversa com uma autoridade, é um prefeito, é um governador, e ele, você parece que o cidadão está embriagado, é um espírito que está atuando ali. Cantores de pagode. Tem uma tal de uma delegada aí numa novela aí que o povo está falando muito dela aí numa novela que também está homenageando o Jorge. Ogum. O Ogum de Honda, que também faz assim, diz que ela atua, dizem que ela atua também nessa forma. Então nós vamos ver essa embriaguez é por causa de um espírito. E olha o que diz aqui: porque você está admirado, disse o anjo, eu lhe direi quem ela é e o que representa o animal que ela está montada. Ele esteve vivo, mas agora não está. E apesar disso, brevemente surgirá do abismo insondável e irá para a destruição eterna. E o povo da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida antes que o mundo existisse, ficará atordoado com o reaparecimento dele depois de estar morto. Essa é a profecia bíblica.
A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve essa palavra. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero dizer para você, ontem, o surgimento de Francisco I, ele deixou muitas pessoas perplexas. Algumas pessoas, eu recebi mensagem pela internet dizendo: eu estou pasma. Mas nós sabemos que essa perplexidade que o mundo ficou, né, até os erros cometidos pela Rede Globo, até mesmo eu vi o Jornal da Globo, né, o William Vac, ele começou a gaguejar e não conseguia falar evangelização, né, e ele não conseguia pronunciar. Você vê o estado emocional e caótico de uma alma penada quando tenta entrar no mundo espiritual. Então nós vamos observar, eu quero dizer para você que nós vamos observar essa situação de que ele aparece, o mundo fica perplexo, mas preste atenção numa coisa: não é nada de fabuloso. Até agora nós não vimos nada de fabuloso. Nós não vimos nada de extraordinário. Porque o que diz aqui Apocalipse 17 é que haverá algo extraordinário que vai deixar a humanidade boquiaberta, que vai se falar somente nesse assunto, que vai virar tema. Você não vai ouvir mais do goleiro Bruno, você não vai ouvir mais do Cachoeira, já não ouve. Do Genuíno. O Cachoeira deu um cala-boca em todo mundo, né? Você não vai ouvir mais de Genuíno, nem de José Disseu. Nem porque... Renan. Hã? Nem Renan Calheiros. Renan Calheiros é um cala-boca em todo mundo, né? O sistema midíaco, esse controlado que é corrupto, né? Cala a boca. Aí cala a boca a Globo, cala a boca o SBT, a Record. Bom, a Bandeirante ainda fala um pouquinho. Eu sempre faço essa ressalva, que a Bandeirante ela sai um pouquinho, eu acho que estão pagando pouco para ela. Então, vamos ver. Então, o que acontece? O reaparecimento. Agora, nós temos que observar uma coisa. Nunca na história nós tivemos 2 papas vivos. E interessante que outra observação que eu fiz ontem com o apóstolo Mary foi quando nós estávamos observando que ele pede oração para o Bento XVI. E ele não chama Bento de Papa. Ele não chama Bento de Papa. E nós temos também um vídeo que nós vimos hoje, vários cardeais alemãos que recusaram cumprimentar o Papa Bento XVI quando ele estava vivo. E eu contei 13. Então, 13. Falando de 13, Bispo Fred Silva, ele vai estar falando aqui, ele gosta de enigmas, né? Então ele vai estar falando aqui sobre a data em que o Francisco I subiu ao poder. Uma curiosidade. Você tire as suas conclusões. E essa data foi justamente 30 dias após o anúncio da renúncia. Após 30 dias do anúncio da renúncia do Bento, do 7º rei, daí para frente contou os 30 dias. E ontem, se você prestou atenção, foi dia 13 de 3 de 2013. No mundo ocidental. No mundo ocidental. Que é o que interessa. É onde foi feito ali todo o ritual. O local do ritual estava no dia 13 de 3 de 2013. A palavra Papa Argentino tem 13 letras. E, interessante, eu estava fazendo um estudo e separei o 3. E existem 2 reis vivos. Então você percebe que para cada rei, a metade de 6. Em vez de ser 666, 333, por quê? 3 de Bento XVI, 3 de Francisco. Os 2 juntos no mundo espiritual vivos, que tem um mistério aí, porque não pode estar os 2 vivos. Os 2 estão vivos. Eu, quando era criança, eu via o padre falar: uma vez padre, padre para sempre. Embora eu sempre achei isso não tem nada, uma conotação, porque você pode deixar de ser padre e seguir a Jesus Cristo e deixar a adoração à Rainha dos Céus. Mas é interessante, uma vez papa, então não seria papa para sempre? É verdade. E houve essa renúncia, houve essa desinstituição, houve uma correria antes da Páscoa, antes da ressurreição. Houve essa correria, e no dia 13 de 3 de 2013,
né? No horário de lá, no dia de lá, não é no Japão, que já era um dia para frente, nem na Austrália, era ali, profeticamente, esse número 13, né? Também tem o seu significado, às vezes de penúria, às vezes é um mau significado, é um mau dia, né? E os número 3 que nós contamos nessa data, a metade de 666, 3 para Bento, 3 para Francisco. Então existe no mundo espiritual certos portais sendo abertos, certa estrutura então, no mundo espiritual. Vamos fazer uma soma aqui então para que o ouvinte possa entender melhor. Dia 13, 3 com 1, 4. Do 3, 4 com 3, 4, 5, 6, 7. Do 2013, 7 com 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vamos repetir novamente que o ouvinte precisa compreender melhor. É só uma curiosidade. Observe, foi eleito 13 do 3 do 2013. O 0 não conta. Olha, 13 do 3 do 2013. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 3, 13. 13. Nós temos o 13 considerado um número de azar, né? Número de azar de muitas culturas. A eleição de um papa não europeu não deixa de ser um azarão, né? Até os que gostam de futebol, esses que fazem as suas fezinhas, né? Que eu não sei nem porque tem esse nome, né? Porque o fé é um nome muito bonito, mas você observa essa curiosidade. E nós temos o quê? 2 reis. Nós temos 8 reis e nós temos 2 reis vivos. 2 reis vivos. Um é chamado de emérito. 2 reis vivos. E nós temos uma outra situação interessante que eu quero que você analisa, que o livro de Apocalipse 3 fala de 2 bestas. Uma que sobe da terra e outra que sobe do mar. Uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Então você observa que nós temos fatos, né, que nós temos que estar analisando e observando, que a partir do momento que a fumaça branca saiu da chaminé, o Papa chega e diz que o mundo entra em um novo tempo. Um novo tempo. Preste atenção, amigo. Vai começar. O que vai acontecer agora? Uma cruzada. Ele vai sair em cruzada, inclusive vai vir no Brasil. Vai vir no Brasil para uma cruzada dos jovens. Mas antes dessa cruzada, a primeira coisa que ele fez, ele visitou Madonna. Depois ele marcou para visitar o 7º rei. Só um parênteses aqui para me fazer um desabafo aqui, Bispo Fred Silva. Só abrir um parêntese. Quando o Papa vier aqui para os jovens, aquelas pessoas que optaram por ser gays, homossexuais, vão lá também jogar pedra nele. Os jovens homossexuais vão também agredi-lo, como estão fazendo aí com algumas igrejas evangélicas? É verdade, porque Cristina Kirchner, presidente da Argentina, é meio de mal com Francisco, porque na Argentina aprovou-se a união de pessoas do mesmo sexo. E ele foi incisivo em ser contra. E ele disse que é contra a união civil, ele disse que é contra mesmo. Agora a Cristina Kirchner já baixou a bola um pouquinho, porque senão ela pode ser excomungada. Já pensou? E aí não ganhou nem para vereadora mais. Ela não ganhou nem para vereadora. Agora já mudou o assunto. Mas e os grupos, os grupos que levantam essa bandeira? O grupo que levanta essa bandeira lá na Argentina, no Brasil e também lá na Itália. Vão tampar pedra na igreja? Será que vão tampar uma pedra dentro da igreja? Será que vão, quando ele tiver que levantar faixas, levantar bandeiras, ir no aeroporto dizer alguma coisa contra ele? É só um desabafo, mas não vamos perder o foco, não, porque o nosso tempo aqui é curto. Vamos lá. Nós temos 2 reis vivos. Nós temos o Francisco. Francisco na Argentina é chamado de Paco. Jorge também é um nome muito popular, né? Jorge seria Jorge em português, né? Jorge Mário, é um nome até meio artístico, Jorge Mário. Agora nós temos o quê? Francisco na Argentina é Paco, é chamado de Paco. Paco é como se fosse o Chico, né? Então às vezes quando a mulher acha que está grávida, vai o Chico, né? Então o Chico é uma expressão popular, né? Chica da Silva,
é uma expressão popular. Chico Xavier. É nomes popular, Chico, né? Então nós sabemos que Chico, né? Chico lembra também o Francisco de Assis, vem de Francisco de Assis, que fala de humildade, de pobreza. Voto de pobreza, né? De um argumento que convence, né? Você vê que muitas pessoas que querem enganar o povo se envolvem em obras sociais. Até mesmo o governo se envolve em obras sociais e para ser reeleito, os candidatos fazem caridade, porque caridade também é um instrumento de engano. E você sabe disso, né? É um instrumento de enganar as pessoas. Então nós vamos ver que Chico, o Paco, né? O Papa Paco. Então, Papapaco. Então, essa expressão, né, que eu estou criando aqui agora, ela vai ficar famosa, porque vai pegar no popular e no inconsciente coletivo. Então você vai observar que nós temos 2 reis. Agora, o sinal dele, se levantaria o terceiro e apareceria, porque Jesus disse no livro de Apocalipse que ele aparecerá. E Paulo diz: a vinda dele é segundo a eficácia do poder de Satanás, com todos os sinais e prodígios de mentira para os que se perdem, porque não quiseram dar crédito à verdade. Nós temos que entender, né? Porque atenção, agora nós vamos ver um Papa que parece direcionar-se para os humildes. Parece, a intenção é essa, direcionar-se para os pobres, né? Então, quando nós observamos a nossa atenção, nós não podemos perder o foco para os acontecimentos proféticos, porque é importante ajudar os pobres, amém? É importante visitar os enfermos, amém? Mas Jesus disse: pobres sempre terão no mundo. E eu digo a mesma coisa, enfermos também sempre terão no mundo. Então nós temos que não perder o foco de Jesus e das suas palavras. Jesus diz: quem tem entendimento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como se dará o aparecimento? O aparecimento desse rei, que nós temos essa confusão de reis agora, de papas, porque nós temos 2 papas, a confusão de Babel, e Babel sempre foi confusa. Você que assistiu ontem o nosso programa falando de Diana, dos Efésios, você vai ver que a palavra dita confusão é a mesma palavra dita por o Senhor Deus quando ele destruiu a Torre de Babel e permitiu que a ideia permanecesse. Ele não riscou a ideia, né? Ele não arriscou. E como o nome de Amaleque também, o nome de Amaleque continua. A guerra contra Amaleque continua desde Moisés, porque a guerra contra Amaleque é a guerra contra o arquiteto Nimrod. Nimrod, o grande arquiteto. O grande arquiteto, o construtor, Nimrod. Então nós vamos observar que esse mesmo efeito, nós temos então 8 reis. E aí está a confusão. Aqui quem tem entendimento calcule o número da besta, porque não é um número de um reino, não é um número de um império, não é um número de um império romano, de um império babilônio, é o número de um homem. Aí não diz que é o número do Império Persa que voltou, do Império Romano que ressurgiu em 10 nações. Aí diz que o número dele é o número de um homem. Então, quando nós falamos do anticristo, nós não estamos atrás de um império político, de um reino político. Nós não estamos atrás de uma Babilônia que volta, do Império Medo-Persa que volta, do Império Grego que retornaria. Não, nós estamos atrás de um homem que Paulo diz: preste atenção, porque eu já ensinei isso para vocês, que a volta de Cristo não se dará sem que antes venha o homem do pecado, o filho da iniquidade, o qual se levanta contra o próprio Deus, dizendo que ele é Deus. Então nós vamos observar que nós temos fatos que deixaram a humanidade perplexa. Em 30 dias, os vaticanos, eles deram 2 choques na humanidade. 2 choques na humanidade. O primeiro choque foi no dia 11 de março, quando o Bento falou simplesmente: não quero mais ser Papa. Então é um fato chocante. Imagine se o pastor da sua igreja virasse e falar: não quero mais ser pastor, hoje eu já não sou mais pastor.
aí é um fato esquisito. Bento chocou o mundo dia 11 em 30 dias, e em 30 dias o choque novamente ontem, quando aparece um Papa argentino. Não é pelo fato de ser argentino, porque se fosse Paraguai brasileiro, né? Se fosse o Lugano do Paraguai, se fosse qualquer um brasileiro, um brasileiro de Toledo, por exemplo, seria um choque. Se fosse um estadunidense, lá na parte de cima da América, se fosse um estadunidense, a pessoa estadunidense é a que nasce nos Estados Unidos e a americana é quem nasce no continente americano, para que, né, nós não sejamos tão engalobados pela mídia controlada. Então nós, se fosse um Papa estadunidense, ele traria um certo choque à humanidade. E com certeza haveria até mais vínculos midiáticos para esse acontecimento. Mas nós temos que o Vaticano choca mais ainda, porque traz um Papa do terceiro mundo. Um Papa que vem do terceiro mundo. Para que nós não estamos querendo denigrir a imagem da Argentina, nem do Brasil, nem do Paraguai. Mas nós sabemos que nós somos chamados, a própria Globo faz questão de afirmar isso, que nós somos terceiro mundo. A própria Rede Globo, né, faz questão de dizer, olha, você é terceiro mundo. Né? Isso é o que você é. Né? Faz questão de falar olha, conheço o teu lugar, cada macaco no seu galho. Você é terceiro mundo. Então um Papa que vem do terceiro mundo choca o mundo em 2 atos, em 30 dias, em apenas 30 dias, o mundo inteiro para, porque o Vaticano choca o mundo com 2 atos. Em nome do eleito. Preste atenção numa questão. Em 3 de outubro nós temos eleições no ano que vem para presidente. O presidente que é eleito no dia 3 de outubro, ele não toma posse. Ele toma posse 1º de janeiro. É aí que ele toma posse. Então, também é assim esse rei romano. Ele foi eleito, e agora ele, no conchave ou no conclave, ele agora tem a data da posse, em que ele tomará posse. E que todos os governantes estarão lá. Os reis da terra e os políticos estarão lá. Eu só quero finalizar com essa parte aqui. Esse governante, esse dia da posse, para que você memorize, nós tivemos um presidente que ganhou, mas não levou, Tancredo Neves. Ele foi eleito, mas não ganhou. Porque quando ele subiu a rampa dos Planaltos, mas subiu morto, num caixão. Então, eu entendo, e eu quero que você pense comigo, você também que é profeta, pense comigo, nós não podemos afirmar categoricamente, sem nenhuma sombra de variação, que nós temos já o 8º rei. Depois da posse de Francisco I, se ele não morrer até lá, porque quando eu vi aquele homem também, eu pensei num ataque cardíaco, e eu quero dizer para você que ele só tem um pulmão. Ele só tem um pulmão. Ele não tem 2 pulmões, ele só tem um pulmão. E é um caso também que gera piedade, gera pena para com a pessoa dele. É um lutador, né? É uma pessoa de altíssima resiliência. Ele só tem um pulmão de altíssima resiliência. Então nós vamos observar que no dia da posse, o Bispo Fred vai falar o que acontece quando um Papa toma posse. Ali é dado a ele, os reis da nação, cumprindo a profecia, a autoridade, o poder. Quando ele toma posse, ele toma das mãos dos reis, das mãos de líderes religiosos que querem o ecumenismo, que querem ali aliançar com ele, dá a ele esse poder, passa para ele, legitima ele, dá uma legitimidade para ele, tipo assim, eu entrego a você o meu país, entrego para você a religião, e você agora tem o domínio. Ele empossado, ele coroado rei, e ali na presença de vários líderes religiosos e vários líderes mundiais, ele começa então o seu governo. Ele começa nesse momento, quando ele recebe a posse, quando ele é empossado, ele foi eleito, ele não foi empossado,
Porque agora vai ter toda a infraestrutura, todas as câmeras de todas as mídias estarão voltadas para a cidade da deusa Vática, a deusa dos Vaticanos. E ali os presidentes, Barack Obama, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, todos vão estar ali, dando a ele a autoridade dos seus países. Os líderes religiosos vão estar ali, concentrados em uma só pessoa, o poder. Eis o grande mistério. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. E há algo interessante em Apocalipse 17, versículo 12, que diz: os seus 10 chifres são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Eles serão nomeados para os seus reinos por um breve momento para reinarem com ele. Então, quando começa o reino do anticristo, do 8º rei, quando começa o reino dele, ele nomeia 10 outros reis, ou seja, 10 outros presidentes, ou 10 outros chefes de estado, ou 10 primeiros ministros, né? Ou o nome que se dá, né, para a pessoa que ocupa o cargo de primeiro mandatário de uma nação. Então ele vai nomear 10 primeiros mandatários de respectivas nações. Então aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então formado a cúpula desse rei. Então nós temos que estar atento a isso. Nós vamos trazer mais revelações para você. Nós, como dizemos o tempo todo desde o início, né? Ou é muita coincidência, ou é tudo verdade. E nós sabemos que as profecias elas não são de fácil entendimento, e que os indoutos torcem, eu até digo, os indoutos torcem para a sua própria perdição, mas nós não somos da noite, nós somos do dia, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Então nós temos que estar atento e vigilante, porque o dia está próximo e o dia do Senhor vem. Mas antes da vinda do Senhor haverá a manifestação do iníquo. Em Montes Claros, capital do Norte, são 11h50.